Bem-vindo, Olimpianos, a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o Homem de Ferro, a forja de um homem comum em uma lenda imortal. Mas antes disso, já peço que deixe o like, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas nos sigam rumo ao Monte Olimpo. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Existe uma diferença sutil, mas decisiva, entre o homem que veste uma armadura e um homem que se torna a própria armadura. Poucos personagens da cultura moderna carregam essa dualidade com tanta força quanto Tony Stark. Ele não nasceu herói, ele não foi escolhido por um destino místico, não herdou poderes divinos. Ele foi moldado, quebrado e reconstruído, peça por peça, e é exatamente aí que reside o poder dessa história. O homem antes da armadura. Tony Stark era tudo aquilo que muitos aspiram ser e tudo aquilo que no fundo temem se tornar. Bilionário, gênio, playboy, arrogante, filho de um império industrial, criado dentro das gigantes indústrias Stark. Ele cresceu acreditando que inteligência era poder e que poder era controle, mas havia uma falha invisível. Tony dominava máquinas, mas não dominava a si mesmo. E aqui surge a primeira lição. O verdadeiro perigo não está no que você não sabe, mas no que você acredita dominar completamente. Porque é nesse excesso de confiança que os homens mais brilhantes costumam cair. O colapso, quando o ego encontra a realidade. Toda grande transformação começa com uma queda. Tony Stark não foi exceção. Durante uma demonstração de armas, ele é sequestrado por terroristas, usando ironicamente tecnologia criada por ele mesmo. E ali, no fundo de uma caverna, ferido, impotente, à beira da morte, o homem que controlava o mundo percebe que não controla nem o próprio destino. É nesse momento que o mito começa. Com a ajuda do cientista Insane, Tony constrói a primeira armadura improvisada. Não para vencer, mas para sobreviver. E aqui está a segunda lição, uma das mais brutais. Às vezes, você só descobre quem realmente é quando tudo aquilo que construiu desmorona. Não foi o luxo que transformou Tony Stark, foi a dor. A forja, o nascimento do Homem de Ferro. Ao retornar para casa, Tony não volta o mesmo. O homem arrogante agora carrega um peso invisível, a consciência. Ele percebe que suas criações estavam sendo usadas para destruição, que sua genialidade havia alimentado o caos. E então, ele toma uma decisão: não mais construir armas para o mundo, mas se tornar a arma que o mundo precisava. Assim, nasce o Homem de Ferro. Não apenas como um traje, mas como um propósito. E aqui surge a terceira lição. Redenção não é sobre apagar o passado, é sobre usá-lo como combustível para construir algo novo. Tony Stark não tentou fingir que nunca errou. Ele assumiu e decidiu mudar. O Homem e a Máquina. Nos filmes do universo Marvel, especialmente interpretado por Robert Downey Jr., vemos uma evolução ainda mais profunda. A armadura deixa de ser apenas proteção. Ela se torna uma extensão da mente de Tony. Mas há um detalhe crucial. Quanto mais poderosa a armadura, mais exposto fica o homem dentro dela. Tony luta contra ansiedade, medo e insônia. Ele não é invencível, ele é humano. E essa é a quarta lição. Força não é a ausência de fraqueza, é a capacidade de continuar mesmo carregando suas falhas. Enquanto outros heróis são símbolos de perfeição, Tony Stark é um reflexo da realidade. Sacrifício, o preço de ser um herói. Toda grande história exige um preço, e Tony Stark paga o dele. Ao longo dos filmes de Homem de Ferro até Vingadores, vemos uma transformação completa, de um homem que vivia para si mesmo, para alguém disposto a morrer pelos outros. O momento final é simbólico. Não há arrogância, não há piadas, apenas uma escolha, silenciosa,
definitiva. E aqui está a quinta e mais poderosa lição. O verdadeiro valor de um homem não está no que ele acumula, mas no que ele está disposto a sacrificar. Tony Stark começou querendo salvar a si mesmo e terminou salvando o universo. Curiosidades que revelam a alma do personagem. Poucos sabem, mas o Homem de Ferro não era originalmente um dos personagens mais populares da Marvel. Na verdade, ele foi criado nos anos 60 com uma proposta ousada: fazer o público gostar de um personagem que representava o capitalismo industrial, um homem rico, fabricante de armas e ainda assim um herói. Há outro detalhe curioso: a escolha de Robert Downey Jr. foi considerada arriscada na época. Ele havia enfrentado problemas pessoais e profissionais, mas assim como Tony Stark, ele também passou por uma reconstrução. E talvez seja por isso que a atuação dele seja tão poderosa. Não é apenas interpretação, é identificação. O legado do Homem de Ferro. O Homem de Ferro nunca foi apenas um personagem. Ele é um símbolo, não de perfeição, mas de transformação contínua. De um homem que não nasceu pronto, mas que teve a coragem de se refazer. Sua história não fala sobre genialidade, fala sobre direção, porque inteligência sem propósito pode facilmente se tornar destruição. O próprio Tony Stark é a prova viva disso, mas o verdadeiro inimigo nunca esteve lá fora, sempre esteve dentro. O ego, silencioso, sedutor, disfarçado de confiança, foi o primeiro adversário que ele precisou derrotar. E como todo inimigo interno, foi também o mais difícil. Foi a dor que abriu seus olhos, foi a queda que revelou sua verdade. E foi no fundo do abismo que ele encontrou algo que o dinheiro jamais poderia comprar: consciência. A partir dali, tudo mudou. Tony entendeu que o poder não é sobre controle, é sobre responsabilidade. E que carregar esse peso exige mais do que força, exige caráter. No fim, o que define o homem não são suas conquistas, mas as escolhas que ele faz quando ninguém está olhando. Quando é mais fácil desistir, quando tudo dentro dele pede para voltar ao que era antes. Tony Stark começou como alguém que queria salvar a si mesmo, mas terminou como alguém disposto a perder tudo para salvar os outros. E talvez seja essa a essência do seu legado. Não importa onde você começa, não importa quantas vezes você erra, o que realmente importa é quem você escolhe se tornar quando a vida te dá a chance de mudar. A armadura invisível. Talvez você nunca construa uma armadura de metal, mas todos nós usamos uma. Alguns se escondem atrás do orgulho, outros atrás do medo, outros atrás de versões que criaram para sobreviver. A diferença é que poucos têm coragem de tirá-la e se reconstruir de verdade. Tony Stark fez isso, e talvez seja por isso que sua história ressoe tanto, porque no fundo, todos nós estamos tentando fazer o mesmo. Conclusão final. O Homem de Ferro não é apenas sobre tecnologia, é sobre transformação. É sobre olhar para dentro, encarar suas falhas e decidir conscientemente se tornar algo maior. E se existe uma última mensagem que essa história nos deixa, ela é simples, mas poderosa. Você não precisa ser perfeito para ser extraordinário. Você só precisa estar disposto a evoluir. Até a próxima, Olimpianos!